Salve galera! E aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje teremos a aula 14 que faz uma correlação entre a progressão aritmética e os juros simples da matemática financeira. E para introduzir essa aula eu vou dar o seguinte problema. Se eu colocar R$500 em uma aplicação que rende 2% ao mês no regime de juros simples, em quanto tempo terei R$1 milhão? Boa noite. Estamos iniciando mais um programa Jogo do Milhão. Se alguém já estudou um pouquinho de matemática financeira, vai lembrar que o juros simples ele é uma aplicação que rende os juros baseado no seu capital inicial, ou seja, no dinheiro que você aplica inicialmente, através da seguinte fórmula. Juros é igual ao capital inicial vezes a taxa I vezes o tempo, que também chamamos de prazo, T. E no problema do nosso exemplo, nós queremos saber quanto é os juros, sabendo que o capital inicial é de R$500 e a taxa de 2% ao mês. Em matemática financeira, é muito comum a gente usar essa abreviação AM, para dizer ao mês. Outros exemplos de abreviações seriam AA, ao ano, AT, ao trimestre, AS, ao semestre, AD, ao dia. Depende muito da aplicação. Porém, na nossa expressão, a gente não pode usar o número na forma de porcentagem. A gente tem que usar o número na forma de fração ou na forma decimal. Vamos inicialmente calcular os nossos juros para o prazo de apenas um mês. Assim, temos que os juros é igual a 500 vezes 0,02 vezes 1. E o resultado dessa conta é 10. Então, em um mês, teríamos R$10 de juros. Para o tempo igual a 2, o único número que vai modificar na nossa expressão é o do prazo. Segue então que os juros fica 500 vezes 0,02 vezes 2, ou seja, os juros é de R$20. E assim segue, apenas modificando o número do prazo. Para t igual a 3, temos que os juros é igual a 500 vezes 0,02 vezes 3, que resulta então nos juros de R$30. E uma outra palavra muito importante na matemática financeira é o montante. E chamamos de montante a soma do capital inicial com todos os juros acumulados em um certo período de tempo. E aqui eu trouxe uma tabela para organizar as contas do nosso exemplo. Temos 3 colunas, a primeira para o tempo t em meses, a segunda para realizarmos as contas dos juros e a terceira para calcularmos o montante. Note que para t igual a 0, teremos os juros calculados através de 500 vezes 0,02 vezes 0, ou seja, 0. Portanto, o montante vai ser 500 mais os juros 0, ou seja, o próprio 500. Para tempo igual a 1, podemos calcular os juros através da fórmula 500 vezes 0,02 vezes 1, que é igual a 10, e o montante, neste caso, vai ser 500 mais 10, ou seja, 510. Para tempo igual a 2 meses, teremos os juros igual a 500 vezes 0,02 vezes 2, ou seja, juros igual a R$20, gerando assim o montante de 500 mais 20, ou seja, 520. Repare, portanto, que o montante é aquele valor final que você vai obter através de toda a aplicação, já com os juros contados. Nesse próximo slide, eu estendi um pouco mais a tabela para que você perceba que você pode ficar fazendo as contas para qualquer período de tempo. Nessa tabela, temos para tempo igual a 0, 1, 2, 3, 4, e aí eu coloquei uma reticências, porque na verdade você pode fazer para qualquer período t de tempo. Se o tempo for t, teremos que os juros é igual a 500 vezes 0,02 vezes t, ou seja, 10t. E o montante vai ser 500 mais esses juros de 10t. Aqui, nesse momento, você pode até fazer um paralelo desse assunto com funções. Afinal, essa aqui se tornaria uma função afim, em que o m estaria justamente em função do valor de t.
Mas a pergunta que a gente quer fazer é: qual é a relação que podemos obter entre a progressão aritmética e os juros simples? E para entender essa relação, eu coloquei mais uma coluna nessa tabela, que é a coluna do termo. Afinal, se estamos falando de uma progressão aritmética, estamos falando de uma sequência que possui termos. Ou seja, temos o termo A1, A2, A3, A4 e assim por diante. Também vou pedir que você note na coluna do montante como evolui esse número. O primeiro é 500, depois 510, 520, 530, 540 e assim por diante. É fácil notar que essa sequência de números é uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 500 e a razão é 10. Dessa maneira, vamos esquecer momentaneamente a coluna do tempo, em meses, e dos juros, apenas tomando a coluna do termo e do montante, e vamos montar uma nova coluna para o cálculo do termo geral. Note que na primeira linha nós temos o A1, o primeiro termo, e o montante era o 500 mais 0, ou seja, 500. Então, o A1 vai ser 500. Para o segundo termo, nós temos que o montante é o 500 mais 10, ou seja, 510. Portanto, o A2 ele é 500 mais 1 vezes 10. Para o terceiro termo, nós temos que o montante é o 500 mais 20, ou seja, 520. Então, o nosso terceiro termo pode ser escrito como 500 mais 2 vezes o 10. Para o quarto termo, nós temos que o montante é 500 mais 30, ou seja, 530. E podemos escrever o quarto termo como 500 mais 3 vezes 10. E assim segue a nossa tabela. Nessa altura do campeonato, você já conseguiu perceber que para um termo AN, a gente pode fazer a conta do 500 mais n menos 1 vezes 10. E aqui está a semelhança que temos entre a fórmula do montante e a do termo geral de uma PA. E vale ressaltar a relação que há entre o número do termo com o número de vezes que a gente soma a razão dessa PA. A gente já viu essa relação em aulas passadas e a gente já chegou na conclusão que o número de vezes que a gente soma a razão é sempre um número menor que o número do termo. Voltando ao nosso exemplo inicial, se eu colocar R$500 em uma aplicação que rende 2% ao mês no regime de juros simples, em quanto tempo terei R$1 milhão? Podemos retirar as seguintes informações desse problema. O A1, que é o nosso capital inicial, é o R$500. Já calculamos em slides passados a razão dessa nossa PA, que é o 500 vezes 0,02, que é igual a 10. E o nosso AN é 1 milhão. Portanto, vamos utilizar a nossa fórmula do termo geral de uma PA. AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes R. Dessa forma, temos que 1 milhão é igual a 500 mais n menos 1 vezes 10. Se o 500 passar diminuindo 1 milhão, teremos 999.500 é igual a n menos 1 vezes 10. Como o 10 está multiplicando do lado direito da igualdade, podemos passar ele dividindo 999.500. Assim, teremos 99.950 é igual a n menos 1. E, por fim, a gente chega que o n é igual a 99.951 meses. Afinal, a nossa taxa está ao mês. Mas se dividirmos isso pelos 12 meses que há no ano, obteremos 8.329 anos e 3 meses. Fácil, né? Tá bom. Fechou, galera? Então partiu exercitar. Bora fazer a leitura do capítulo referência da apostila. E eu peço que vocês resolvam os exercícios do 1 ao 4 da página 27 da nossa apostila. Anotem suas dúvidas para que a gente possa saná-las numa próxima live. No mais, um grande beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!